Mulher brasileira que está no exterior, converse com a sua comunidade, procure ajuda entre os seus. Existem aí Sim, redes de solidariedade formidáveis que podem ser acessadas e isso perfeito. pode fazer a diferença na hora de construir o seu caso, Exatamente. né? Com certeza. Especificamente sobre a AIA 28, o que é importante dizer? Não importa se a criança é brasileira ou ela nasceu na Europa, não importa se os dois pais são brasileiros ou se a mãe é brasileira, se o pai é europeu. O que importa para a AIA é dizer o seguinte: a criança e o adolescente que moram com a concordância do pai e da mãe naquele país, vai permanecer naquele país até que exista um acordo para ele se mudar para outro lugar, né? Isso é importante dizer que às vezes tem mães que vêm já com o pai brasileiro também, migram com o seu filho para cá, o casamento não dá certo, ele está empregado, ela não está, ela decide voltar, existe o pedido para a criança voltar para a Europa de novo, mesmo que ela seja brasileira, mesmo que ela só fale português, né? Isso é uma coisa que tem que ter muito claro. O que importa para a AIA é o que é a tal da residência habitual da criança. O último lugar onde a criança morou com a concordância de pai e mãe. A mãe ou o pai só pode fazer a mudança dessa criança se houver o acordo dos dois para a mudança. Não volte para o Uhum. Brasil sem ter a sua autorização para residir no Brasil assegurada. Quando o pai ou a mãe não concordam, a autorização pode ser suprimida pela justiça. Mas, de novo, essa é uma decisão que, mesmo em território europeu, é difícil ser tomada. Geralmente, ela é tomada quando existem provas contundentes de que aquele pai ou aquela mãe estava agredindo a criança e, portanto, isso legitima o outro pai a querer mudar de país. Mas, ainda assim, não é um processo automático. Então, procure ajuda antes de se decidir pela mudança. E aí, falando Perfeito. especificamente sobre a violência doméstica pode vir a ser uma exceção de AIA, só que ela precisa de muitas provas documentais. Ela precisa notificar, documentar e processar o agressor no país onde essa violência aconteceu. Isso é sempre muito Isso. importante. E, de novo, se você não domina o idioma local, procure ajuda na comunidade brasileira, que as pessoas, né, vão ter como lhe dar o caminho das pedras, e depois, com a ajuda do Marcos, a gente pode dar mais detalhes de como é Uhum. que funciona o sistema de denúncias na Holanda, mas é importante para as mães saberem que vocês não vão ficar sozinhas, mas vocês precisam procurar ajuda. O que seriam provas que as mães podem juntar? O relatório de que você ligou para o Disque Ajuda, o relatório de uma organização de atendimento, né? A Holanda ela tem um sistema de abrigos para mulheres que sofrem violência doméstica, centros de aconselhamento, e procurar ajuda nesses lugares e pedir um relatório é importante. O que mais que é contado como prova? O boletim de ocorrência que você faz para a polícia conta como prova. Se você sofreu alguma violência física, ir ao médico, pedir um laudo da violência que você sofreu, também é essencial. Essas são os que a gente chama de provas robustas que podem te ajudar a compor um caso como esse. Mas com relação à AIA, é muito importante dizer, se a violência foi exclusivamente contra a mãe e não contra a criança, você ainda corre o risco de ter a repatriação do seu filho declarada. Essa é uma coisa que tem que ficar bastante clara. Ter a violência doméstica contra a mãe documentada vai ajudar você conseguir negociar em que condições essa criança volta, mas pode ser que não seja suficiente para impedir que a criança retorne. Então, a questão toda é, o que é a prevenção de AIA 28? Acho que a Bianca pode dizer se ela concorda comigo ou não, é fazer o preparo, decidir a questão da moradia e da guarda antes de retornar ao Brasil, né? Você vai ter que travar essa batalha judicial no país onde você está morando com a criança. É o caminho mais seguro para te evitar aí de um processo longo e doloroso de muitas formas. Sim, idealmente sim, né? E como você falou em relação à violência, né, doméstica sofrida pela mãe, acho que vale ressaltar, né, porque as pessoas confundem também. AIA, né, o foco, o que eles dizem é o bem-estar da criança, né, o melhor interesse da criança. Por isso que a violência exclusiva em relação à mãe talvez não é levada em consideração em muitos pontos, porque inclusive se alega que não foi direto com a criança. Questionam, e até a gente questiona, mas um bom pai, um agressor é um bom pai, né?
se questiona, a gente questiona muito isso. Não faz Porque sentido. a gente acompanha muitos casos que existem, de fato, agressões muito chocantes com essa mãe. E é difícil quando a gente vê o outro lado, o dizer que não foi envolvida uma criança, ou então o que o próprio país, por exemplo, os Estados Unidos, eles alegam que a mãe pode retornar e ter medidas protetivas para não ter acesso ao pai, mas que a criança deve estar lá. E assim, é difícil, assim, é uma situação complicada, né? É sofrida também, porque a mãe sofre uma violência novamente, né? Assim, é uma violência que inclusive ela é negada, né? É uma violência que a gente sofre pela uma segunda vez, porque não basta o que passou, além da gente estar passando por isso novamente, expondo isso novamente, vivendo isso novamente, ela é considerada mínima. A gente, óbvio, não pode dar nome nem país de volta, mas um caso aí que a Revibra atendeu com as mães de Aia, a gente pode falar porque nesse sistema de anonimato a mãe permitiu. Essa mulher teve um filho, né, nesse caso era com um estrangeiro, ela sofreu várias agressões ao longo de anos, ela acabou sendo violentada sexualmente por esse agressor. Na hora em que ela conseguia pela primeira vez fazer a denúncia, o sujeito ofereceu para ela, mas você não quer voltar para o Brasil por 3 meses para ficar com a sua família, talvez você fique melhor. E ela achou, óbvio, que essa era a saída. E ela retorna ao Brasil com autorização de viagem, e lá ela tenta pedir o divórcio, aguarda e documentar a violência atroz que ela sofria. Ela, inclusive, tinha provas de áudio, mas esse pai e esse agressor conseguiram pedir AIA antes disso tudo. AIA trancou o julgamento do pedido de guarda. No processo de AIA no Brasil, a justiça brasileira ignorou a denúncia dela de violência doméstica e a volta da criança foi decretada, como disse a Bianca, em questão de meses. E ela optou por voltar para poder defender essa criança, né? Era o começo do Covid, quando a Revibra e as mães de Aia foram avisadas do caso. A gente montou uma rede de apoio no país onde essa pessoa estava e número atrás de número procurando uma vaga de um abrigo que pudesse receber essa mãe com essa criança. 3 meses depois, início ela convivendo com o agressor, ela conseguiu sair. Aí agora, na justiça do país local, essa foi uma mãe que teve sorte, porque muitas vezes não tem essa sorte, o pedido de guarda dele é indeferido e ela está com a criança no abrigo, todos os contatos foram cortados e começou-se a investigação criminal contra ele. E aí a pergunta que fica é, como é que pode a justiça brasileira fazer tão pouco? É porque é a forma como a AIA 28 está sendo interpretada. Ela está sendo interpretada única e exclusivamente com uma questão administrativa. Essa criança não deveria estar no Brasil, então ela volta. Tudo mais tem que ser decidido no país onde a criança e a mãe moravam. Então, assim, são situações muito traumáticas e difíceis, e é por isso que a gente tem aí a campanha falando sobre isso. Como mãe, às vezes a gente questiona, passando por esse tipo de processo, é que as crianças têm sido tratadas como objetos mesmo. E é como a Márcia falou, né? É uma questão administrativa, né? Então, assim, eles alegam que a criança precisa retornar para que, neste país, toda a situação seja resolvida. Mas as crianças estão, sim, de fato, sendo tratadas como objeto. É difícil até, às vezes, dependendo da situação. A gente percebe, é muito particular, cada caso é muito particular, então são situações muito específicas. O trabalho dos juízes também difere muito do que a gente acompanha aqui no Brasil. Ainda que, no geral, tenha essa ideia de ser mais rápido, é difícil, sabe? Assim, são decisões bem contrárias até. Às vezes a gente vê que alguns levam em consideração o melhor interesse da criança, o bem-estar da criança, outros não. O foco é a rapidez, o foco é o retorno. É por isso até que a gente insiste muito na prevenção. Situação muito complexa, envolve não só gasto, né, mas o próprio desgaste emocional, até que ponto vale a pena, sabe? Eu acho que as mães precisam estar cientes disso, de estar morando fora, ou mesmo de pensar em ter uma vida fora, né, do país. Era isso que eu queria fazer como observação, se me permite, que é o seguinte: a gente está vendo que a complexidade da situação depois de fatos já acontecidos. O que a Márcia alertou, o que a gente vive como experiência. Eu tenho casos também que posso citar de exemplo, que nem mãe brasileira com pai americano, a criança é olhada independente da situação.
e começa uma batalha que entra em jogo, por exemplo, a capacidade de pagar advogados, que são, eu vou falar abertamente, que são capazes de produzir provas e evidências, e o quadro se fecha totalmente. Então, eu concordo com você que a questão é tratar na prevenção. Mas aí nós chegamos num outro ponto do Brasil, que é a fraqueza, vou falar abertamente, a fraqueza do nosso legislativo. Porque todas as vezes que você vê um juiz tendo que decidir o futuro de alguém, baseado na sua interpretação de determinados assuntos, pode estar certo que a legislação é fraca. Quando o seu destino está na mão da consciência de alguém, pode saber que a legislação é fraca. Então, a ideia é discutir isso a nível de legislativo e dizer assim, o que vocês podem dar de garantia para que as mães sejam, de fato, informadas, que esse processo de prevenção seja fortalecido, que seja necessário. Porque depois que entra, pensa numa coisa absurda, cada argumento que eu já vi, vocês não fazem ideia. Teve casos de pessoas que foram atraídas pelo pai, na questão, para ir para o país para conversar. Vamos conversar, nós estamos em conflito. Chega lá, o pai caracteriza uma situação de casa alugada, de situação para comprovar essa residência habitual aí que a Márcia citou. E quando a mãe resistiu, chamou a polícia e se comprovou que a mãe era uma descontrolada. Final das contas, em Haia se decide: você tem que retornar com essas crianças para lá, ou então as crianças têm que ir, você vai para onde você quiser, porque aí volta ao princípio que você falou, que parece ser o interesse da criança, uma frase aqui na língua holandesa muito forte, né? Belang van de kind, forte, mas no final das contas a criança se torna um mero objeto, concordo plenamente com o que você está falando, um mero objeto para que alguém seja julgado competente ao cumprir uma lei falha. Acho assim, gente, que é importante dizer, as mulheres não são culpadas de sofrerem essa violência, pelo menos não para nós, organizações de base que estamos aqui do lado das mulheres, mas infelizmente, esse preconceito do casou porque quis, ninguém te obrigou, ele ultrapassa muitos dos serviços locais, sobretudo no judiciário. E aí, Marcos, para mim, estou aqui, né, há alguns anos trabalhando com o judiciário, tentando entender o que os juízes fazem, o que eles decidem, né, quais são as consequências das decisões. Tem muito disso, gente. A lei, ela pode ser considerada a mais avançada que há. Se a mentalidade do juiz ainda está dominada por essas questões de preconceito, discriminação, a aplicação vai transformar, como a Bianca disse, as crianças em objeto. Você não vai considerar a humanidade da vida daqueles pelos quais você está decidindo, né? Foi o caso que eu citei no começo. A Lei Maria da Penha no Brasil, com relação à violência doméstica, é considerada a mais avançada do planeta. Na hora que chegou para discutir Haia, não importou quantas vezes aquela mãe alegou a violência. Falou, não, mas aqui não se trata de uma questão de Maria da Penha, porque, olha, não aconteceu no Brasil, então eu vou aplicar única e exclusivamente o procedimento administrativo. E se voltou com uma mãe e uma criança que tiveram que conviver com o agressor sendo ameaçadas por mais 3 meses. Esse absurdo é o absurdo que descreve a nossa realidade, né? E é por isso que a questão da prevenção é tão importante. Pedir aí a ajuda da Bianca e do Marcos, né? Vamos começar aqui a fazer umas sínteses de prevenção. Então, mães brasileiras com seus filhos na Europa. Vocês querem voltar a residir no Brasil? Saibam de uma coisa, vocês precisam da autorização de residência. Nenhuma autorização de viagem, que é autorização para ir visitar e voltar, substitui a autorização de residência. São duas coisas completamente distintas. E para morar no Brasil, você precisa da autorização de residência. Não adianta tentar pegar autorização de viagem para depois pedir autorização de residência no Brasil. Não, você precisa sair do país aqui com a sua autorização de residência já definida. Uma das coisas que às vezes perguntam para a gente na Revibra, e se antes de casar e eu ter filho na Europa, se eu fizer lá no meu acordo pré-nupcial que em caso de divórcio eu tenho direito a pegar a criança que vir a nascer e voltar para o Brasil, adianta? Não adianta. Mesmo se você tiver esse acordo estabelecido antes da criança nascer,
O pai pode argumentar na justiça europeia que esse foi um acordo injusto, o acordo ser derrubado e a criança ficar. Então, o que ajuda uma mãe que vai começar uma família nesse contexto da binacionalidade ou uma mãe brasileira que traz os seus filhos para o Brasil? Com a criança já nascida, legar para a criança conexões com o Brasil. Tirar o passaporte, mandar para aula de português, um acordo entre você e o seu companheiro que diga: reconhecemos que o nosso filho tem duas nacionalidades e que ele, portanto, vai ser criado e educado dentro dessas duas culturas, pode ser um meio muito melhor de garantir que você consiga voltar com a criança para o Brasil do que um acordo que diga que em caso de divórcio você volte com o filho, né? É certo, gente, de certo poucas certezas nós temos. O que a gente tenta dizer para todas as mães é, né, leguem para os seus filhos essa cultura brasileira e caso vocês tenham esse desentendimento do processo, né, do divórcio, da separação, vai ser mais fácil argumentar com a justiça local, se você tiver meios como comprovar que a cultura brasileira, o contato com a sua família é importante para o seu filho, isso vai ser muito importante para você conseguir disputar, se não a autorização de residência, pelo menos o direito de voltar periodicamente com o seu filho para o Brasil, conseguir estabelecer um processo de acordo para essa criança estudar uns anos no Brasil, depois ela volta de novo. Mas uma coisa tem que ficar muito clara quando você tem um filho como estrangeiro, quando você leva o seu filho para residir num país aí que está sobre a questão de AIA. AIA sempre se aplica. A criança, né, a regra de ouro de AIA é a criança ficar no país onde ela residia com o acordo do pai e com o acordo da mãe. Isso é praticamente imutável. A gente tinha até 2016, a justiça brasileira mandava voltar menos de 50% das crianças. Hoje já tem tribunais em que essa percentagem está batendo nos 80%. E a organização geral do Judiciário Brasileiro, comandada pelo Supremo Tribunal Federal, é voltar com o máximo possível de crianças, sempre. De preferência dentro de 6 meses, não mais do que isso. Então, as condições vão ficar mais duras. E aí, o que é importante, então, para essa mãe brasileira que vem para cá e decide ter o filho aqui? Faça o que a gente chama de pacote integração. O que é o pacote integração? Acho que o Marcos também vai poder me ajudar nessa. Primeiro, conhecimento da língua. Não precisa ser avançado, mas ter contato com a língua, desenvolver um conhecimento básico intermediário é essencial. Segundo, desenvolver alguma atividade remunerada para você ter a sua fonte de renda, né? A gente sabe que nos anos iniciais das crianças isso às vezes é mais complicado, mas depois disso, invista em alguma qualificação profissional para você, independente do que te acontecer, ter o domínio da língua e ser capaz de ter uma renda própria são coisas super essenciais, porque com isso você consegue disputar independentemente visto de residência, porque qualquer problema de você se meter numa situação de um casamento falido, de um relacionamento falido com violência doméstica, se você não tem acesso à língua e nem ao mercado de trabalho, as suas condições de disputar um visto de residência se tornam precárias. Para a AIA, pouco importa se a mãe tem ou não condições legais de viver naquele país. A criança é filha do pai estrangeiro, ele pode legar para a criança o visto de residência e nacionalidade, a criança volta. Mesmo que a mãe não tenha condições oficiais de permanecer naquele. Traduzindo isso na linguagem popular da mãe desesperada, eles vão dizer: minha senhora, a senhora não tem condição de sustentar essa criança, porque a senhora não fala nem a língua e não tem uma profissão, não tem um trabalho. Ou seja, o passo que ela está orientando, excelente. Esse é o pacote de integração que, no caso da Holanda particularmente, e eu creio que em outros países também, é oferecido e é obrigatório em determinados casos, na maioria dos casos. E para esse pacote de integração, eu queria dar referência. Primeiro, quando você se torna vítima, quando foi perguntado, eu coloquei no nosso chat, aí, nas nossas anotações, o primeiro link é do site oficial de socorro, que é o socorro de vítimas, né, e fatos acontecidos em torno da violência doméstica. Tem um site com todas as orientações, telefone, conexões e tudo mais. Aí eu coloquei aqui os sites de duas organizações, tem outras, mas são duas organizações que têm o compromisso
de não só tentar resolver quando está ao seu alcance, mas também de conectar com outras. A Casa Brasil Holanda muito ativa nisso, né? E a Fundação Tenda, que eu presido, e trato desses assuntos fazendo conexões, a gente tem parceria com eles, enfim. E o próprio site do Consulado Geral do Brasil, onde tem um departamento específico de assistência consular, que certamente vai conectar a gente. Então, dentro desse pacote de integração, eu incluiria expressão suficiente da língua. Depois, a sua independência financeira, a sua capacidade de autossustentação. E terceiro, esse contato com organizações e sistemas de socorro que estão disponíveis. É muito importante. E, por exemplo, num caso extremo, falo muito pouco, eu entendo, mas não estou trabalhando, sofri uma agressão ou estou sofrendo uma agressão nesse momento. Para onde que eu posso correr? Que ajuda que eu posso buscar para sair dessa situação agora, né? E para onde que eu posso ir, sair dessa casa?